Fala pessoal, tudo bem com você? Daqui quem fala é o Lucas do canal Ei Anime. Pra quem não me conhece, sou o Lucas. Primeiramente, o recadinho de sempre, se inscrever, comentar, compartilhar, né? E ativar o sininho. Vamos fazer logo esse canal sair da média de 100 inscritos, né? Vocês aí que estão me acompanhando e que são meus inscritos fiéis, eu peço por favor que vocês continuem me acompanhando, né? Eu vou continuar tentando melhorar os vídeos do meu canal e sempre continuar trazendo conteúdo legal pra vocês, né? Comenta aí o que vocês querem que eu possa fazer também, né? Por exemplo, o vídeo que eu tô fazendo agora é de uma série que eu tô esperando no IC, né? Tivesse acontecido, né? Se o personagem tivesse escolhido tal garoto em vez da que ele ficou, né? O que alteraria no anime? Eu posso fazer um dublê também do Ichigo, se vocês quiserem, comentem aí, né? O vídeo de hoje é do Nanatsu Taizai. Exemplo, se o Meliodas tivesse ficado com a Melly ao invés da Elizabeth. Eu procurei fanarts boas desses dois juntos, mas não consegui achar. A melhor imagem que eu achei foi essa daqui, pessoal. Se vocês têm alguma imagem melhor, tipo eles juntos com um filho, né? Que o filho dele com a Melly, eu imagino que seria mais ou menos parecido com o Tristan, mas só que seria com cabelos pretos, os olhos da Melly e o e os olhos né, os poderes demoníacos, né? Ele daria os poderes do de demônio do pai e mais a magia da mãe, né? Já tá aí um adendo rapidinho pro próxima geração se esses dois tivessem ficado juntos, né? Agora no IC, né? Pra quem não acompanha o Nanatsu Taizai, já tá aí um spoilerzinho rápido. Pra quem só acompanha o anime, não assiste esse vídeo, né? Por esse vídeo e ver o próximo que eu vou fazer, que eu coloquei junto com esse, né? Que é o próximo uma geração, o Samurai Jack lá, o filho que ele teria com a Ice se ela não tivesse morrido. E... Ou se você não liga pra spoiler, fica nesse daí que eu vou falar pra vocês o que teria acontecido. O Meliodas, ele salvou a Melly quando ela era criança, que vai ser revelado lá no começo da saga do Caos, já tá aí um spoilerzinho, se você ficou no vídeo já fica por sua conta em risco. Que a Amélia ela meio que gostava do Meliodas, mas ela não teve o amor dela correspondido e acabou escolhendo a Elizabeth. Já nesse universo alternativo que eu pensei, seria... E se o Meliodas ele tivesse escolhido a Amélia ao invés da Elizabeth, o que aconteceria? A Elizabeth, primeiramente, pra ela não ficar sozinha, eu acho que ela ficaria com o Mael, pessoal. E como teria um desequilíbrio no lado dos demônios, o... a Elizabeth, ela meio que orientando o Mael, ele não seguiria a doutrina do irmão dele e talvez fosse até amigo do Meliodas, né? Lá na Guerra Santa, né? Então o que que eu acho? Eu acho que quem seria uma coisa que eu já sei que iria ser alterada é que quem ia acabar sendo o Mael seria o Hildoshel e não o Mael, né? O Walter ia transformar o Hildoshel em Starosa, não seria o Mael. Já seria uma mudança. Que o Papa Mael ele mesmo falou. Você disse que foi pra equilibrar a balança do clã dos demônios e do clã das deusas, mas existiam outros dois guerreiros que conseguiam bater de frente com Meliodas, que era meu irmão Hildoshel e a Lady Elizabeth, né? Mas mesmo assim, por que eu fui escolhido, né? Então, já seria uma outra coisa que seria alterada, né? O Hildoshel seria o Starosta, né? O Hildoshel, como ele é mais cruel que o Mael, ele seria um Starosta casca grossa, hein? Pensa. Com aquele olhinho fechado lá, né? A Guerra Santa acho que terminaria da mesma forma, né? Com com o Mael e a Elizabeth lá eles ajudando a Merlin e o Meliodas na guerra, lá junto com o clã das deusas.
Eu acho que não alteraria muito, alteraria no máximo isso, o Rio do Shell se tornando o Estaroso no lugar do Mael, né? Daí ele e a Elizabeth eles seriam amaldiçoados, né? Ele vendo o sofrimento do amigo dele, ele tentaria quebrar a maldição tanto dele quanto a Elizabeth para o Mael não sofrer, né? Porque o Mael teria que ficar vendo a amada dele ser morrer 105 vezes, né? E mesmo ele pedindo para a Suprema Divindade, ela não atenderia o pedido mais pela Elizabeth ela ser uma traidora, ela ter ficado do lado dos demônios, né? Que o que faria os dois, o Rei dos Demônios e a Suprema Divindade jogarem a maldição, na minha opinião, seria basicamente eles meio que traírem os seus clãs, né? O Mael e a Elizabeth ficarem amigos de um demônio, né? Que como nessa realidade o Meliodas ele ficou com a Mary e não escolheu a Elizabeth, eu acho que seria esse o motivo do Rei Demônio e da Suprema Divindade jogarem a maldição nos dois, né? Pra servirem de exemplo, né? Porque o que eles falam é lei, não pode ter esse negócio de amizade aí entre demônio e deusa, né? O Meliodas ele ficaria empenhado em ajudar o Mael a quebrar a maldição e eles tentariam fortemente, né? Até no até que o que aconteceria com o Meliodas teria acontecido com o Mael, né? O Mael teria encontrado 105 Elizabeth e não teria conseguido salvá-las, né? 105, 205. Acho que por aí, pessoal. Não vou me lembrar o número exato, né? O número que a Elizabeth morreu, né? Mas que é isso aí mesmo. Depois que o Meliodas, eu acho que ele se envolveria com a Melly, né? E teriam lá um filho, né? O Meliodas, ele já se envolvendo com a Elizabeth e tendo um filho, já alteraria bastante o, o número de guerreiros, porque seriam os 8 pecados capitais ao invés de 7, né? O filho do Meliodas, como eu imagino que ele daria os poderes demoníacos do pai e mais a magia Infinity da mãe, que faria ele ficar mais forte, né? Ele poderia usar para amplificar a força dele, né? Quando no ataque do Fraude lá, dele usando o corpo do Dreyfus e usando o Hanson como marionete, como o Meliodas estava com os poderes selados para não causar confusão, né? Porque ele quis se aposentar, porque ele não conseguia controlar por causa da maldição, né? O filho dele, ele não só, como estaria com os poderes selados, ele venceria o Henderson muito fácil, fazendo até talvez ele junto com o Mael, eles fazerem não só ele perder os poderes demoníacos, como eles também eles expulsarem o Frauden do corpo do Dreyfus. Mas como a gente quer que os mandamentos sejam soltos nessa realidade, o Frauden provavelmente ele seria morto num ataque conjunto do Meliodas e do Mael, mas antes dele morrer, ele pegaria um pouco do sangue da Elizabeth e ativaria lá o feitiço, né? Que como ele ficou muito tempo com o Dreyfus e o Henderson, ele saberia o feitiço e quebraria o selo das deusas lá, fazendo com que os 10 mandamentos escapassem, O Galan, como ele estaria... O primeiro confronto deles com o Galan, ele daria um cacete no Galan,
E o Escanor apareceria e daria o golpe final, né? Isso daí eu acho que não alteraria muito, né? Já na parte que eles cercariam o Meliodas lá, os mandamentos, com o pai dele meio com o Ban e o e o filho do Meliodas indo junto, diferente do do Ban que cometeu o erro de só ter arrancado 5 corações da Meracila, devia ter arrancado mais um. O filho do Meliodas, acho que ele não cometeria esse erro. Ele destruiria todos os corações da Meracila, fazendo com que aquele arco lá dos zumbis não acontecessem. Infelizmente, a Elaine morreria e o Ban talvez ficasse com um pouco de raiva. Mas ele compreenderia, né, que é melhor ter a Elaine livre do que tá lá na maldição da Meracila, né? Sob o efeito do mandamento, né? Já, se vocês estiverem escutando um barulhinho aqui, é porque tá passando o jogo lá do Palmeiras e meu pai tá assistindo, tá, pessoal? Foi mal. E aí, com ele lutando lá do Ban e do Meliodas, mesmo o pai dele ferido, o que eu acho que aconteceria? Diferente do pai dele, ele estaria com os poderes demoníacos total, o que ele ia fazer, né? Ele pediria pro Ban fugir com o Meliodas, enquanto ele seguraria os mandamentos, né? Como ele estaria no nível do Meliodas modo assalto, na minha opinião, ele limparia o chão com estarossa, barra Rio Rochelle, né? E colocaria os mandamentos pra correr, né? Os Elders, ele vendo que o sobrinho dele era muito forte, ele teria que recuar, porque eles já perderam o Galo e a Meracila, né? Eles não poderiam perder mais ninguém, né? Então, querendo ou não, os pecados eles vão acabar recuando, né? E caçando os mandamentos, né? Depois de eles fugirem com o rabo e as pernas, vendo que não conseguiriam dar conta lá do filho do Meliodas, né? De resto, acho que não mudaria muita coisa, né? O, o Estaroda levaria uma surra do do Escanor, né? Que o Maior não ia reconhecer ele por causa do feitiço do Golter, né? A Derrirei e o Mospieres levariam uma surra do Meliodas, depois de ele recuperar os poderes demoníacos dele, né? Como o Estarosa não matou ele porque o filho dele foi lá e interferiu, as emoções dele não teriam ido pro purgatório por enquanto, né? Depois que. Depois o que eu acho que aconteceria? Com a ajuda da Merlin e de seu filho, eles conseguiriam não só destruir o. A Merlin ela selaria o Greyhod, né? Por causa do mandamento lá de não matarás, né? Que essa parte eles não têm muita escolha, né? Eles não podem matar o Greyhod ou matar qualquer um na frente dele por causa do mandamento dele, né? Então a Merlin ela selaria o Greyhod, isso daí não mudaria, né? E com o Starossa e os Elders sendo mandados para longe, os mandamentos ficariam desfalcados. Então, o que eu acho que aconteceria? Eles caçariam os mandamentos que estariam escondidos em Camelot, né? Lá com o Starossa se recuperando. Com o Rei das Fadas e o Rei do Gigante lá, o Dolor e o Groxine, eles fariam um teste no King Nadiane e depois eles deserdariam dos mandamentos, né? Os Elders tirariam os mandamentos deles. Depois que a Derrirei e o Mospier
não estavam querendo responder. E o Greyhound também não. E nem o Galan. O Shader e o Kusaki eles seriam libertados, eles iriam lá meio que recrutar o... Eles iriam meio que lá cuidar dos pecados, né? Que o Shader, o ódio dele seria direcionado pra Melly, não seria pela Elizabeth, né? Um tiquinho pela Elizabeth, mas seria mais pela Melly, né? Você não sabe de nada, Dominhoco. Foi aquela bruxa miserável e aquela lá... E aquela deusa mentirosa que fizeram o Mestre Meliodas se voltar contra nós. Aí depois de uma luta difícil... Provavelmente o Shader ele teria dificuldades contra o filho do Meliodas. Eu acho que seria uma luta até igualada. Mas o Meliodas ele iria interferir. E por culpa dela ter tentado ir lá salvar o Arthur sozinha, ter sido atacada pelos Eldris e ter rolado todo aquele perimbolho que fez a Elizabeth meio que perder a memória, o Meliodas ele decide ir lá fazer o acordo com os Eldris que você sabe muito bem qual é, né? Provavelmente dessa vez ele vai junto com a Elizabeth e o filho dele. E aí eles vão lá coletar os mandamentos, né? O Estarossa mataria o Galan, a Derrirei e o Mospier e pegaria os mandamentos para ele, né? Daí seria que revelado lá que o Estarossa e o Rio Doshel teria toda aquela treta que teve com o Maior, eles conseguiriam vencer, né? O Meliodas eu acho que ele ensinaria a técnica pro filho dele, ele tiraria o mandamento e mataria o Greyhound, né? Porque quanto menos inimigo, melhor, né? E o Greyhound basicamente ele matou muita gente inocente lá com aqueles casulos e transformou em demônio, né? Como a Merlin ela sabia da verdade, ela falou pro Meliodas que se ele continuasse com aquilo, ele corria o risco de ser possuído pelo pai dele, né? Mas como o Meliodas ele tava muito... Como o Meliodas ele tava muito querendo cumprir a promessa que ele fez, né? Isso aqui é pra mostrar com a minha camiseta aqui da Katsuki, né? Não daria como... Não teria como ele voltar atrás, né? Ele sabendo o risco, ele tentou meio que cumprir a promessa, né? Mesmo ele com as emoções dele, né? Ele sabia que tinha esse risco, mas ele tinha que fazer, né? Lembrando, pessoal, que a Merlin, ela contaria pra ele a verdade, já que diferente da Merlin do universo cânone, que não teve o amor dela correspondido, por isso que ela foi procurar uma outra forma de se preencher, essa aqui teve o amor essa aqui teve o amor correspondido, então basicamente ela não tem interesse em fazer do Arthur o rei do caos que nem a Merlin do universo cânone, né? Porque a Merlin, na moral, ela vacilou. Ela criou um vilão 1000 vezes pior que o... Que o Rei Demônio e a Suprema Divindade juntos, né? Pra quem assistiu o negócio lá, né? Sabe do que eu tô falando. Já no caso lá do... Já voltando aqui pra história, né? Porque assistiu o negócio dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, sabe o que eu tô falando? Voltando aqui pra história rapidinho, pra não perder o fio da meada. Depois que eles coletassem todos os mandamentos e o Hiroshima voltasse ao normal, uma outra coisa que seria diferente, pessoal, que como o Hiroshima foi corrompido, o
Quem venceria ele seria o Escador com a ajuda do Mael, né? Porque a graça que o Escador teria seria a graça do Rio do Chão, não seria do Mael, né? E como essa graça talvez ela não danificasse tanto o corpo do Escanor, talvez ele não morresse de imediato, né? Eles teriam lá aquela luta lá contra os Elders, o Shendri e o Kusaki, né? O Mael, basicamente, ele derrotaria tanto o demônio primordial quanto as duas fusões muito facilmente, né? E aí com a derrota dos Eldrins, e o Meliodas ele já tendo absorvido todos os mandamentos, ele se tornaria o novo rei demônio. E com a ajuda dos pecados, ele não só expulsaria o pai dele de volta para o purgatório, como também destruiria as maldições dele e da Elizabeth, com a ajuda do filho dele, né? Daí o que eu acho que aconteceria, pessoal? Pro pessoal que quer a saga do caos desse universo aqui, né? O que eu acho que aconteceria? A Elizabeth ela se casaria com o com o Mael, né? Os mandamentos eles ficariam escondidos, já que não teria como o Rei Demônio conseguir um novo hospedeiro, né? Que consciente de Kusaki mortos, não teria ninguém para ejetar os mandamentos dele, né? Só se o Rei Demônio ele meio que fosse lá na surdina, né? Mas não, como o Kusaki não estaria lá para carregar ele, é bem capaz que os Elders ele fosse encontrado, eles cuidassem dos ferimentos dele até ele melhorar, né? Que não daria pra Elizabeth curar ele por ele ser um demônio, né? Então eu acho que o Meliodas e o filho dele passariam uma energia demoníaca o suficiente pro Zelda se fechar o ferimento dele, né? Lá alguns curativos, não sei, né? Com os Zeldas cumprindo o acordo, ele falaria onde a Gelda tava, né? Ele iria pra lá e viveriam felizes pra sempre, né? Até que o Cat, querendo se tornar o rei do caos, lá que nessa linha do tempo, o Meliodas explicaria tudo pro Arthur, mas mesmo assim o Kusaki mataria ele, né? Daí o Cat com a Dama do Lago, eles fariam lá o ritual para transformar ele no Rei do Caos, né? Pra ele poder assim devorá-lo, né? Mas só que como o Arthur basicamente ele já é ligeiro, né? O Caos avisaria ele sobre o que o Arthur e a Dama do Lago, sobre o que o Cat e a Dama do Lago queriam, né? O Arthur já devoraria o Cat que nem ele fez no final do mangá e se tornaria o novo Rei do Caos, né? E aí eu acho que seria basicamente a batalha final entre ele e o Arthur, né? A Merlin, por ela ser inteligente, ela não só subjugaria a Dama do Lago que estaria selada no lago, e conseguiria ler as memórias dela com a ajuda do golpe, e descobriria uma maneira de tirar os poderes do Arthur, né? Aí ela faria um contra-feitiço, fazendo com que o Arthur ele perdesse os poderes do caos, que o caos voltasse, saísse do corpo dele e voltasse para Mama Hawk. Assim ele deixaria de ser o rei do caos, né? Porque seria um poder demais para um humano só, né? O Escanor ele devolveria a graça para o Rio do Shell para não morrer e talvez se casasse com a Jericó, né? E aí eu acho que seria basicamente isso que aconteceria, né? Teria também os eventos do filme lá que eles matariam a Suprema Divindade, né? Mas resumindo, pessoal, seria isso. Seria mais ou menos essas pequenas mudanças que aconteceriam no universo do Nanatsu Taizai se ele tivesse ficado com a Melly em vez da Elizabeth. Se vocês concordam comigo, vocês têm alguma opinião diferente, eu quero a opinião de vocês aí nos comentários.
Mas é isso, pessoal. Eu sou o Luca do canal Ei Anime. Essa foi a única imagem boa que eu achei. Se vocês tiverem alguma melhor, vocês me mandam aí nos comentários, né? É nóis. Fui.